Bom dia, bom dia. Aqui Carlos Roberto Neyer para trazer alguns esclarecimentos. Foi publicado em 18 de agosto de 2008 no jornal, no blog do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um artigo intitulado O Mito da Degola na Praça da Matriz. Nesse artigo é entrevistada a jornalista e a socióloga Débora Franco Leher. Ela escreveu um livro de como a mídia fabrica e impõe uma imagem. Eu concordo, a mídia tem esse poder. Agora, ela traz uma narrativa que é falsa, porque nessa narrativa ela se baseia nos autos do processo. E eu vou me basear nos meus olhos, porque eu estava lá. Eu estou falando do caso do soldado Valdeci, que recebeu um ataque pelas costas de Gadanha, que é uma faca comprida, que eu me lembro, é inesquecível é uma faca comprida, a Gadanha é tipo uma espadinha, né? Em que o Sem Terra chegou por trás e mirou aqui, ó, e só fez assim, ó, pá, enterrou e depois puxou bem devagarinho para fora. Então ela fala ali que foi um ferimento quase que superficial, que atingiu a artéria aorta. Bom, eu não sei o que o laudo da necrópsia fala sobre a profundidade do golpe, mas eu me lembro perfeitamente que o Sem Terra atingiu, ele veio e cravou com toda a força aqui assim e enterrou. Mas porque como foi muito rápido, ele cravou e enterrou lá dentro. E depois, para tirar, ele puxou devagarinho. Eu me lembro direitinho, ele puxando devagarinho. Ao ele puxar devagarinho, quando a lâmina saiu do pescoço dele, e realmente havia atingido a carótida, começou aqueles jatos de sangue. Psh, 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 para fora. Outro fato que ela comenta, baseado nos laudos do processo, né, é que a Sem Terra que foi baleada, ela fala assim, porque não fecha uma coisa com coisa. Como que após ele receber o gadanhaço aqui no pescoço, ele consegue mirar e acertar a barriga da Sem Terra? Pois eu vou explicar. Eu vou explicar a bem da verdade, porque a verdade vos libertará. E também como, sei lá, me libertar desse peso que eu carrego. E o soldado Valdeci, ele ficava olhando para mim dentro da viatura, banhado em sangue. E eu e o outro soldado, meu colega também da academia de SFEX, que se formou comigo, nós tentávamos colocar ele dentro do carro e ele sempre olhando nos meus olhos, como a pedir, não me deixa morrer. E eu não conseguia tirar os meus olhos dos olhos dele, enquanto a gente colocava ele no banco de trás da viatura. Então eu vou contar com detalhes tudo que eu testemunhei. Eu, Carlos Roberto Neyer. Eu estava junto com esse outro soldado, a paisana, na esquina Democrática.
eu não me lembro bem aonde estava o outro soldado, mas eu estava em frente à porta de ferro da Globo, da livraria do Globo ali, na Andradas. E eu sabia que estava descendo muitos colonos sem terra. E eu estou ali na porta, acompanhando a descida deles em direção, digamos assim, eles vinham lá pela Borges, eles saíram lá da Praça 15, escorraçados pelo gás lacrimogênio, e vieram descendo, mas uma multidão, eram cerca de 40, 50 homens e mulheres. E vieram descendo Borges em direção ali à esquina Democrática e chutando tudo e dando com foice nas portas das lojas que haviam sido todas fechadas. E eles foram descendo. E eles passaram reto ali pela esquina Democrática. E pararam em frente a Gaston. Passaram alguns metros da esquina Democrática e pararam em frente a Gaston. Mas era um grupo pequeno, cerca de 30, 40 colonos. E todos com as suas ferramentas começaram a golpear as portas da Gaston. E eu ali parado, olhando. De repente, me chamou a atenção uma viatura vindo lá de cima da Salgado Filho com a Borges em direção a esse grupo. E eu imediatamente pensei, meu Deus, o que ele está fazendo? E olhei para a viatura para ver se era apenas, se era uma guarnição, quantos haviam na viatura, para mim tentar identificá-los. E eu notei que era apenas um militar, apenas um homem da brigada dirigindo o veículo. Imediatamente eu raciocinei, meu Deus, por que ele está sozinho? Eu não entendi. Porque pelo regulamento tu não pode dirigir a viatura sozinho, tem que ter sempre um colega. Não pode tu fazer ronda, tu fazer nada sozinho na viatura. É proibido. Pelo menos naquela época. Hoje já não sei mais. Então, ele veio descendo lá de cima, veio dirigindo. Quando ele chegou um pouquinho antes da esquina Democrática, ele parou o carro. Não freou de repente, do nada. Ele simplesmente foi parando o carro devagarinho. E eu ali, observando tudo da frente da porta da Globo, da grade da Globo. Estou em pé ali, quietinho, só observando. A paisana, civil. E tinha outro soldado, também, a paisana. Eu não dava para ver, porque naquele tumulto, né? Não sei se ele estava mais lá para cima, mais lá para baixo. E eu não estava com rádio nem nada, nem coisa assim. Enfim, ele parou o carro, abriu a porta da viatura e eu pensei, meu Deus, o que ele vai fazer? Deu vontade de gritar, volta para trás, é muita gente. E outra, ele não estava olhando para trás. E por que me deu vontade de gritar para ele, volta para trás? Se eu gritasse para ele, eu ia chamar a atenção da multidão que estava atacando as portas da Gaston. Também não podia chamar atenção para mim, né? Porque viraria um alvo deles. Como eu imaginei que o Valdeci ia virar ao descer da viatura. Porque quando ele abriu a porta da viatura, eu imaginei, meu Deus, ele vai confrontar eles. E ele abriu a porta da viatura e ele estava com um cacetete na porta. E ele, na maior paz, sabe, tipo, muito controlado.
E não sei porque ele achou que ele teria condições de interromper aquela agressão dos 30, 40 colonos que estavam tentando quebrar as portas da Gaston. Ele achou que podia, sei lá. E ele abriu a porta da viatura e ele tirou com essa mão. Ó, ele abriu a porta aqui da viatura, vamos dizer, eu tô aqui dirigindo, tá? Tô aqui dirigindo. Eu estaciono o carro, abro a porta, ponho a mão no meu coldre, com essa outra mão eu pego o cacetete que tá no coisa ali de abrir e fechar a porta, tá? Eu pego o cacetete e vou com o cacetete na mão. E saio do carro. Ele saiu do carro. E com o cacetete na mão e com a arma no coldre. Ele não puxou a arma. Ele caminhou em direção a eles com a arma no coldre, mas com a mão na arma. Ele estava com a mão na arma. E ele caminhou em direção a eles e falou algumas palavras que eu não consegui escutar da onde eu estava. Até porque aquela gritaria, aquela bateção de ferramentas contra as portas de ferro da Gaston, eu não escutava o que ele falou para eles. Mas lógico, eu posso imaginar. Nisso, uma outra turba muito grande de sem terras vinha descendo por trás. E por isso eu senti aquela vontade, aquela... Sai daí, tchê! Olha para trás! Tem mais gente vindo! Vai ficar cercado, porque tinha o grupo da frente e o grupo que estava descendo atrás. E ele não olhou para trás. Ele foi em direção aos sem terras que estavam batendo nas grades da Gaston e não olhou para trás. E nisso foi uma ação conjunta de duas pessoas que levou a agressão e posterior morte do Valdeci, né? Foram duas pessoas. Porque um veio por trás dele, um cara bem forte, veio por trás dele e deu um abraço de urso nele. Sabe, um abraço de urso? E fechou. E ele ficou preso assim, ó, com o cara segurando. E ele com a mão no revólver que estava dentro do coldre. E um outro veio correndo, mas em alta velocidade, saiu do meio daquele grupo com a gadanha desse tamanho, preta. Uma gadanha pretinha, uma largura assim mais ou menos. Ele veio correndo e enfiou nele. Pá! E puxou devagarinho. Quando ele puxou, mas nisso que ele enfia, e aí o cara puxa, o que está segurando ele com o braço de urso não solta. Não sei por que ele não soltou, continuou segurando. E o Valdeci, não sei se por reflexo, o Valdeci começou a apertar o gatilho. E ele apertou o gatilho 3 vezes. E as balas bateram no chão, ricochetearam e acertaram no abdômen da sem terra. Que estava também, que saiu ali da grade e veio sim em direção a ele para atacá-lo, enquanto ele estava dominado no abraço de urso. Então ela foi sim coautora do assassinato, foi condenada devidamente. Entenderam? Então aqui a jornalista fala, mas como que ela foi condenada como coautora, coitadinha? O Valdeci atira nela. O Valdeci não atirou nela. Nunca. O Valdeci teve o reflexo de estar ali estertorando, saltando sangue em abraço de urso. Ele começou a apertar o gatilho. E bem nessa hora em que essa colona vem em direção dele para agredi-lo. E não sei se conseguiu agredi-lo enquanto ele estava, porque vários vieram para agredi-lo enquanto ele estava no abraço de urso e já com o pescoço furado. E aí que ele, talvez também até porque ele está vendo que está vindo mais pessoas, né? Ele começou a puxar o gatilho, pá, pá, pá. Foi ele puxar o gatilho 3 vezes, que aí o povo correu. E a
coluna caiu, ficou caída. E o que estava segurando o abraço soltou ele e correu todo mundo. Foi aí que correu todo mundo. E aonde eu e o outro soldado entramos. Que eu não vou dizer o nome, porque eu não tenho autorização. E aí esse outro soldado, que sabia dirigir, porque eu não sabia. Naquela época não era obrigatório ter CNH. Então, esse outro soldado pegou o revólver dele, ficou assim apontando, e pegou o Valdeci assim pelo braço e foi puxando em direção à porta que estava aberta. E aí ele me falou, Neyer, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí quando ele viu que todo mundo correu lá para baixo, ele botou a arma do Valdeci na cintura dele. Ele estava paisando, ele botou a arma do Valdeci na cintura dele para não deixar a arma no chão. Foi tudo muito rápido, questões de segundos. Ele botou a arma na cintura e foi puxando ele pelo braço. E eu cheguei perto e vendo essa situação, ele só gritou, Neyer, pega ele pelas pernas, vamos botar no banco de trás. Aí quando chegamos perto da porta da viatura, ele puxou o banco de trás e eu abri a outra porta da viatura, peguei ele, entrei dentro da viatura e aí saí pela outra portinha onde ele estava me esperando com o Valdeci estertorando e sangrando muito. Aí eu, dentro do carro, eu peguei pelas pernas e botei ele no banco de trás. E o sangue jorrando, eu me lavando do sangue dele. Sabe o que é isso? Eu me lavando do sangue do homem. E ele me olhando, me olhando. Ele não falava nada, ele só olhava para mim. Ele não correu uma lágrima. Ele só olhava para mim, desesperado. Como a pedir, não deixa eu morrer. E eu falei, aí ele falou, meu colega falou, eu vou correr pro pronto-socorro. E tá bom. Aí eu saí de dentro do carro e fechei a porta. E eu comecei a tremer todinho. Eu comecei a tremer, porque na hora da ocorrência eu não tremo e tenho domínio completo. Mas ele arrancou o carro, se foi pro pronto-socorro. E eu tapado, lavado de sangue, comecei a tremer todinho. Então, é isso o meu testemunho. Não vou falar mais nada. Obrigado. Pelo bem da verdade. Pós-mortem, Valdeci foi levado a cabo. Sinto muito se eu não pude fazer algo mais. Sinto muito. Sinto muito.